Obrigado, senhor presidente. É a quarta vez que eu falo ao Congresso brasileiro e eu sempre recebo convite com senso de dever cívico e busco sempre atender. E é uma honra estar aqui, né? E um prazer fazer um trabalho que tenha tanto impacto, né? Não vou opinar muito, com uma exceção. Eu quero manifestar a minha solidariedade ao jornalista Jackson Rangel, que passou mais de um ano preso por uma decisão arbitrária de Alexandre de Moraes, que foi completamente fora do rito, como é o eufemismo da Folha de São Paulo, porque foi solicitada pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo. Então, que eu saiba, procuradorias estaduais não podem acionar diretamente ministros do Supremo. O meu colega David Agape já deu o grande panorama das nossas descobertas. Eu vou dar mais fatos e dados para nós pensarmos. O que a gente tem? É uma conversa criada pela chefe do gabinete do Alexandre de Moraes, a senhora Cristina Yukiko Kusahara. Ela criou esse grupo de WhatsApp e ele começou em 13 de janeiro, então 5 dias após os atos do 8 de janeiro, e foi fechado com expulsão do Talhaferro em agosto de 2024, após o começo das publicações das reportagens de Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Portanto, a gente, como o Glenn Greenwald já elogiou o nosso trabalho, né, e ele disse que tem parte do nosso material, e o nosso material vai um pouco além, porque tem, inclusive, as datas em que ele já estava publicando. Então, para que servia esse grupo de WhatsApp? Estava ali os juízes auxiliares do Moraes, a senhora Yukiko Kusahara e o Eduardo Talhaferro, representando a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E a primeira irregularidade é como foi recebida a lista de detidos. Foi pelo WhatsApp também, inclusive o policial federal que entregou ao senhor Talhaferro, a gente tem o áudio ele dizendo que era um documento muito solicitado na nossa República. E fizemos, talvez um dos motivos do Glenn Greenwald não ter dado algumas das nossas revelações é que o volume de trabalho era grande, foi necessário um pouco de programação para puxar de 69 PDFs os dados que a gente tem. Então, são 1.879 nomes únicos de detidos, e desses temos 319 certidões, indivíduos para os quais foram emitidas essas chamadas certidões. Certidões positivas, então, a gente viu que eram garantia de continuar preso, né, ter convertida a sua detenção em prisão preventiva, enquanto a certidão negativa, ela dava uma chance, mais chance de ser libertado, mais que zero, mas, porém, a chance é menor do que jogar uma moeda para cima, porque 68% daqueles que receberam certidão negativa, na nossa amostra, também permaneceram presos em prisão preventiva. Mas a certidão positiva era garantia de permanecer preso. Como sabemos que o critério de prisão ou de decisório ali é a opinião política? Eu listei 4 indícios na conversa de WhatsApp nos documentos. Primeiro, quando a senhora Kusahara, que trazia diretamente as ordens do Moraes, disse que tinha 1.200 detidos e que precisava das certidões para separar hipóteses. Né? Ela não especifica que hipóteses são elas, mas fica bem aparente que é a hipótese da pessoa apoiar ou não a ideologia acusada de estar por trás desses atos. Depois, a senhora Yukiko pede, em outro momento da conversa, ela dá uma lista de 20 pessoas e ela diz que a Procuradoria-Geral da República solicitou a liberdade provisória para essas 20 pessoas, porém, o ministro queria que segurasse elas ainda presas até que vissem as redes sociais delas. E sabemos que as certidões têm tudo a ver com redes sociais, que eu tenho aqui para vocês. O modelo que a própria senhora Kusahara mandou ao grupo é o modelo de certidão positiva, e diz aqui o que estava sendo certificado? Ocorrências em redes sociais. Inclusive, o modelo diz ali que era para listar as redes sociais e que o servidor que estava fazendo a certidão assinasse, desse seu número de matrícula, etc. Então, esse documento, o Talhaferro pediu um modelo de certidão para a Kusahara e ela entregou em 30 segundos, então já estava pronto. Ok, então a gente sabe que a gente tem em mãos 69 certidões e, como aqui estão representadas 2 comissões do Senado, né, como disse a senadora Damares, nós vamos disponibilizar, então, provas de autenticidade das 69 certidões. Nós temos, todas elas têm links abertos no site do TSE.
Não é a primeira vez que o TSE é usado para atropelar direitos no Brasil, como David e eu revelamos, junto com Schellenberger, em... Queria se pudesse mandar também para a nossa comissão, que a gente está unindo toda a secretaria da comissão. Importantíssimo. Já que foi interrompido, eu quero aproveitar e dizer só que não era informação do Glenn, essa da 7, e que ainda está sendo verificada. Então, antes de a gente ter uma celebração, vamos ter certeza da informação, porque agora me chegou isso e eu faço questão de dizer para não dizerem depois que a gente passou uma informação que não foi 100% conferida. Obrigado. Ok. Então, o senador Girão disse que o TSE é uma jabuticaba brasileira, que não existe em nenhum outro país. Eu concordo com essa opinião dele. Geralmente o que se tem são comissões eleitorais. E o TSE, ele não é a primeira vez que ele é usado para atropelar direitos. David Agape, eu e Schellenberger revelamos em abril de 2024, na série de reportagens Twitter Files Brasil, que o TSE buscou, exigiu do Twitter, o conteúdo nas nossas revelações eram e-mails trocados dentro do jurídico do Twitter Brasil. E o TSE, antes mesmo de Moraes se tornar o presidente da corte, estava solicitando dados pessoais de todos os brasileiros apenas por postarem naquela rede social a hashtag voto democrático auditável. Então, houve também uma solicitação de dados dos que postaram a hashtag contrária, contra o voto impresso, mas houve um foco maior na ideologia que quer os recibos impressos nas urnas eletrônicas, que inclusive é uma coisa que a Suprema Corte indiana determinou que as urnas eletrônicas tenham lá. Somente o Brasil e o Butão têm um modelo completamente eletrônico sem nenhum recibo impresso. Então, já sabíamos há mais de um ano que o TSE é usado para isso, só não imaginávamos o nível de abuso que poderia vir dali. Então, dos 1.879 nomes únicos que eu citei, nós temos certidões emitidas para 319 indivíduos que estão em 69 certidões. Por quê? Porque as certidões negativas tinham múltiplos nomes. E as positivas, elas eram geralmente individualizadas. Então, eu estava falando nos indícios de que elas eram puramente baseadas em opinião política. Continuando com esses motivos. Então, eu falei, a positiva era uma garantia de permanecer preso, ter a detenção convertida em prisão preventiva. O modelo fala em redes sociais. O que se faz em redes sociais? Emitir opiniões, a principal coisa que se faz em redes sociais. E vou dar os exemplos. Nós cruzamos com listas públicas, colocamos o link lá que estão no site do STF, de pessoas que ganharam a liberdade provisória, envolvidas no 8 de janeiro, ou que tiveram a prisão convertida em prisão preventiva, ou detenção convertida. Então, confirmamos 36 das 42 certidões positivas que nós temos em mãos estão lá nos que tiveram a prisão preventiva decretada. E demos 4 exemplos no nosso texto, no corpo do nosso relatório. Ademir da Silva, um cidadão nascido em 1984, tudo que ele fez foi postar isto aqui na rede social. Ele disse: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Por isso, ele foi preso. Ok, aqui está. Essa é a postagem do senhor Ademir da Silva. Tem outro Ademir, que a gente sabe que é uma pessoa diferente. O Ademir Domingos Pinto da Silva, o David Agape fez alusão a ele. Tudo que acharam contra ele na certidão positiva dele são 5 tweets, não vai dar para ver na câmera, está pequeno, mas são 5 tweets somente criticando Lula e o PT, Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff em 2018. O senhor Marcília citou isso na fala dele também. E os outros 2 exemplos são Adenilson Demétrio de Córdova, também apenas uma publicação, como o David também fez alusão, 0 seguidores no X ou no Twitter, e tudo que ele pediu foi isso aqui: defesa das liberdades. Ele apenas compartilhou uma petição defendendo as liberdades. E o último exemplo é o Claudio Miro. O Claudio Miro, ele é um caminhoneiro, motorista de trator, e também são coisas desse tipo. São opiniões políticas apenas que usaram na certidão positiva emitida contra ele. Com certeza há mais exemplos, nós escolhemos esses 4. Lembro aqui de cabeça de uma mulher que apenas reclamou das condições dos presos do 8 de janeiro e foi presa no 9 de janeiro por reclamar. A reclamação dela está inclusa na certidão positiva.
Aí um elemento muito importante que foi mencionado pelo senador Damares foi a violação da Lei Geral de Proteção de Dados com o acesso ao GestBio, que é o maior banco de dados biométricos dos brasileiros em qualquer instituição do país, nem a Polícia Federal tem isso tudo. Houve uma resistência do mantenedor desse banco de dados, nós tentamos falar com ele, ele não quis falar conosco, mas foram necessárias 2 decisões judiciais para meio que obrigar ele a compartilhar esses dados com a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. A primeira decisão veio do Benedito da Silva, e depois Moraes publicou no Diário Oficial da União uma decisão dando acesso, então, ao senhor Tagliaferro, o chefe da assessoria, a esse banco de dados. Foi em 10 de janeiro, e ao dar essa permissão para acessar esses dados, Moraes chamou de atos terroristas. E, coincidência ou não, o site G1 colocou o Ademir Domingos numa lista, no mesmo dia, numa notícia, chamando ele de terrorista. Para concluir, senhor presidente, gostaria de falar só um pouquinho de qual é esse grande projeto de calar essas pessoas por opinião política. As pessoas que estão fazendo isso se arvoram como defensoras da democracia, enquanto não entendem que o básico da democracia é tolerar posições políticas não violentas das quais você discorda, ou até pelas quais você tem repulsa. Isso é o básico da democracia, é o mínimo que se exige de pessoas que alegam que estão defendendo a democracia. Né? E esse projeto de censura, né, que o David chama de complexo industrial da censura, ele tem 2 eixos: combater desinformação e discurso de ódio. Temos já respostas até científicas e filosóficas a esse grande projeto de censura. É uma falsa área do conhecimento, essa área de combate à desinformação. Então, a maioria das pessoas que se dizem especialistas em desinformação são charlatãs. Na revista Nature, em junho de 2024, foi publicado um artigo mostrando como essa área é cheia de erros e que, na verdade, desinformação e fake news é um fenômeno minoritário da internet e em uma minoria que é reincidente, que ela quer esse conteúdo e busca esse conteúdo. Então, não é a maior ameaça, não é muito menos o que o STF chamou no título de um livro, que a desinformação seria o mal do século. Inclusive, eu mostrei num artigo para o portal Cláudio Dantas que o conteúdo desse livro do STF tem lá autores como Toffoli, como e outros ministros, como o Barroso, também é autor desse livro. As informações que eles passam nesse livro contradizem as informações desse artigo científico publicado na revista Nature, uma das revistas científicas de maior prestígio do mundo. Quanto ao eixo filosófico do fracasso intelectual, que é esse projeto de censura, eu entrevistei recentemente o especialista em liberdade de expressão, Jacob Mchangama. Ele tem esse sobrenome curioso porque ele é filho de um africano, ele foi criado na Dinamarca e vive nos Estados Unidos. Tem uma excelente história da liberdade de expressão, que ele publicou agora em português no Brasil, e ao ver o que o senhor Alexandre de Moraes faz com o filósofo liberal, um dos pais da liberdade de expressão, John Stuart Mill, ele disse que o senhor Alexandre de Moraes comete necrofilia intelectual contra John Stuart Mill. Então, esse projeto, né, é antidemocrático, é antiliberdade, e se queremos ser uma democracia liberal, acho que todos queremos, precisamos extirpar esse mal pela raiz. Obrigado.